Ok, agora dando uma breve aulinha sobre por que não está dando certo. Existe uma grandeza elétrica chamada corrente elétrica. Corrente elétrica, I, é medida em amperes. O que acontece? Quando você coloca tem um condutor elétrico e nas extremidades dele você coloca uma diferença de potencial, no nosso caso aqui, um lado é 12 volts, outro lado é 0 volts, o que acontece? No mesmo instante, começa a circular sobre ele uma corrente elétrica, que são elétrons que vão de um polo a outro polo. E o que acontece? Ao mesmo tempo que tem uma corrente elétrica circulando para cá, existe uma coisa nesse sentido, digamos assim, chamada resistência elétrica. Resistência elétrica, ela é medida em ohms, que é um ângulo, um ômega assim. O que acontece? A resistência elétrica, ela se opõe à passagem da corrente. E não existe uma corrente se você não tem tensão. Você pode ter tensão sem corrente, mas você nunca tem corrente sem tensão. O que acontece? A relação entre tensão, corrente e resistência é V igual a R vezes I. Tensão elétrica igual a resistência elétrica vezes a corrente. Então vejamos só. Deu uma corrente elétrica de 0,78 amperes por 12 volts. E o outro deu 3,86 amperes com 12 volts também. Medindo aqui qual seria a resistência elétrica do primeiro, seria o seguinte: resistência de 500 gramas é igual a tensão dele sobre a corrente dele. Então é igual a 12 dividido por 0,78. Beleza. E a resistência do de 200 gramas é igual a 12 volts também, só que dividido por 3,86. Então, é óbvio que o de cima vai ter mais resistência que o do primeiro. Vamos fazer a conta. Aqui vai ser 12 dividido por 0,78. Dá igual a 15,39 ohms. Então, 15,39 ohms. E a resistência do segundo deu 12 dividido por 3,86. 3,86. 3,10. 3,11 ohms. Ok, então veja só. Já que a outra solenoide, a primeira solenoide, ela é maior fisicamente do que a segunda, a resistência elétrica dela é maior. A resistência elétrica dessa é menor. O que acontece? Existe outra grandeza elétrica chamada potência. A potência ela é medida em watts. Ela é o trabalho exercido por um certo equipamento elétrico. Então, a potência elétrica dele seria o seguinte: P de 500 gramas é igual a tensão vezes a corrente dele. Mesma coisa para o segundo. Então, a potência do primeiro e do segundo, 200, daria o seguinte: em vez de ser 12 dividido por, vamos colocar 12 vezes 46,32 watts. 46,32 watts. O do segundo vai dar vezes 0,78. 0,78. 9,36 watts. Então, nós temos um problema aqui. Tem muita corrente, mas pouca resistência. Tem muita resistência, mas pouco trabalho. Então, nós precisamos arranjar um jeito de balancear tudo isso daqui. Então, por causa disso que nós precisamos aumentar a corrente e no outro nós precisamos abaixar a corrente. Nós fazemos isso com resistores.